Bora aquecer os dedinhos para fazer um dia extraordinário. Sejam todos muito bem-vindos. Façamos todos um excepcional dia. Hoje, dia 19 de março de 2024, e eu te faço uma pergunta. O que na vida você está esperando e ainda não alcançou? O que na vida você deveria ter feito e não fez para alcançar os resultados que você não tem hoje? Fala para mim. Um dos grandes problemas das pessoas, e eu comentei esses dias, é sobre esperar ter uma segunda chance. Olha só. Quantas pessoas estão jogando suas vidas ou participando dessa corrida que é a vida de uma forma não profissional? O que eu quero te convidar no dia de hoje é refletir sobre ser um jogador profissional da vida. E quando eu digo um jogador, não estou falando sobre ser um manipulador. O jogo da vida é muito mais sobre um jogo de futebol americano do que uma simples corrida. Por que isso? Tem gente falando que não foi intencional. É exatamente isso. Quantas decisões você deveria ter tomado e não tomou? Quantas ações você deveria ter feito e não fez para alcançar os resultados que você ainda não tem? Eu digo um jogo de futebol americano porque tem uma posição lá do quarterback, que é o jogador que fica lá atrás. Ele é o primeiro jogador a receber, quando ele está atacando, é o primeiro jogador a receber a bola para fazer o lançamento ou a corrida. E ele tem no braço dele uma espécie de planilha com todas as jogadas pré-treinadas. Só que muitas vezes essas jogadas pré-treinadas são identificadas pelo time oposto e ele precisa reinventar ou criar uma nova e tomar uma decisão muito rápida. Ele tem muito pouco tempo para tomar uma decisão. Por quê? Porque enquanto que ele está com a bola, o outro time vem avançando e ele tem um time de defesa que segura ali. Só que esse time de defesa, ele na maior parte das vezes ele é mais fraco que o time de ataque. E tende o quê? Do ataque vir derrubar ele. Se ele não toma decisão rápido, se ele não executa rápido, ele é derrubado pelo time de defesa do adversário. E que isso tem a ver com a minha vida, Thiago? Tem a ver exatamente a mesma coisa, que se você não tomar decisões rápidas, as oportunidades elas vão passar. Quer dizer, Thiago, se eu não me virar e decidir rápido, as pessoas vão esbarrar e vão me derrubar? Não. As oportunidades vão passar. Olha quantas coisas você tem deixado, de lado e não tem aproveitado. Olha quantas oportunidades você tem e aí você olha para um lado, o seu time, olha para o outro lado, o seu time não tem aproveitado as oportunidades. Tá bom, Thiago, se tomar decisão é tão importante, se executar é tão importante, por que as pessoas não fazem? Fala para mim, por que as pessoas não fazem? Um dos principais motivos é algo que a gente chama sobre síndrome do impostor. E tem gente falando, e ainda assim eu tô aqui esperando. Márcio, ontem eu meti o pé na porta e plantei uma semente. Não, um momento de contemplação, a mensagem do Márcio. É isso aí, Márcio. Tamo juntos, parabéns. Medo, não sabem decidir, falta de atitude, elimino a síndrome do impostor. E alguns de vocês têm tantas habilidades, que por ter tantas habilidades não conseguem tomar a decisão. Porque o cérebro humano fala o seguinte, é melhor não tomar nenhuma decisão do que tomar uma decisão errada. Qual que é a grande sacada e por que as pessoas não fazem? Essa síndrome do impostor, que em todos os momentos fala o seguinte, ei, você nem é tão bom assim. Não, é melhor parar do que você tomar uma decisão e essa decisão estiver errada. Essa síndrome do impostor é eliminada somente com algo que eu vou te falar agora. Vou te falar mais sobre a síndrome do impostor. Tem um livro chamado Mindset, ele fala sobre o Self 1 e o Self 2, quer dizer, a mentalidade 1 e a mentalidade 2.
ela vai estar ali sempre falando sobre o seu eu, sobre aquilo que você acredita e sobre aquilo que você faz. Lembra o seguinte, o teu cérebro ele não foi feito para crescer, ele foi feito para sobreviver. Ele não foi feito para expandir, se desenvolver, ele foi feito apenas para sobreviver. Então, todas as vezes que você fala sobre crescer, sobre se desenvolver, sobre criar novas oportunidades, ele fala: não, pera aí, vamos esperar um pouquinho. Talvez nem seja tão importante assim. Espera, dá uma seguradinha e depois a gente avança. Coleta todas as informações. Você já viu alguém que precisa do como para avançar? O como. A pessoa só avança se ela souber como fazer algo. Ah, eu quero um novo projeto. Mas como que eu faço isso? Eu quero entrar num relacionamento. E como que eu me relaciono? Eu quero mudar de país. E como que eu faço isso? As pessoas ficam esperando o como, do como, do como. Na verdade, elas querem o passo a passo, um manual, um mapa. Só que no jogo da vida não existe, porque, presta atenção, mapa é diferente de território. Como assim, Thiago? Você olha no Waze, tem um caminho, tem um mapa. Só que quando você olha para a estrada, o território é diferente do Waze. Lombada, buraco, estrada fechada, criança correndo, pipa no meio da rua, bola. É diferente. O Waze está tudo bonitinho, é um mapa. Só que na vida real é diferente. Alguns de vocês estão vivendo apenas no mapa. E querem o quê? Querem todo o trajeto na palma da mão. E qual é o problema do Waze? O Waze ele não te dá todo o trajeto, ele te dá os próximos quilômetros. Por quê? Porque o como você vai descobrindo no meio do processo. E a gente vai falar hoje sobre plenitude e desfrute. É o tema de hoje, anota aí o tema de hoje, plenitude e desfrute. Só que antes você precisa entender algo que eu estou te falando agora. Não existe possibilidade de avançar querendo entender o como de todo o processo. E alguns ficam paralisados no caminho falando o seguinte, não vou avançar porque eu não sei o como. Eu não sei o terceiro e o quarto passo. E aí, presta atenção. Você foi chamado apenas para dar o primeiro passo. No processo você vai descobrir, Thiago, não acredito nisso. Tá tudo bem. Mas eu vou te falar o seguinte, que quando você toma uma decisão, você dá um passo, você abre um leque de possibilidades. Eu vou trazer uma piada um quiz que eu utilizava muito na época de escoteiro. Ela é sem graça, mas ela tem uma grande lógica por trás. Nós perguntávamos uns para os outros. Se você está... A gente aprendia sobre navegação, aprendia sobre bússola, aprendia sobre orientação. E aí nós falávamos o seguinte, se você está no meio de uma floresta, olha só, se você está no meio de uma floresta, você não consegue ver o sol, que vai dar a direção. Você não consegue ver o vento, sentir o vento. Você não consegue, se for à noite, não consegue ver as estrelas. Se for à noite, você não consegue ver o limo das árvores. Não sei se você sabe, mas aqui no Brasil, onde tem limo das árvores é a direção sul. Você consegue, no centro de uma floresta, se orientar, saber que é o sul. Aí você quer ver que era para o norte, então tem que ir ao contrário do limo, observando o limo. Se você quer ir para o sul, você não pode observar limo no meio do caminho. E aí perguntava para o jovem e falava o seguinte, você está no centro de uma floresta, como que você sai do centro dessa floresta? Você não tem bússola, não consegue tirar azimuth, não consegue olhar o sol, se for à noite você não consegue ver as estrelas, como que você sai de meio de uma floresta? E aí os jovens aprendendo a orientar no meio de uma floresta com bússola e tudo mais, eles ficam se questionando e pensando sobre. E aí qual que é a grande resposta desse grande quiz? Para você sair de meio de uma floresta, é só dar o passo para o lado. Tiago, não entendi. Você está no meio, exatamente no meio. Para sair do meio, não estou falando para sair da floresta. Sair do meio, do centro da floresta, você dá um passo para o lado. Você já sai do centro. Por que eu estou te trazendo isso? Esse quiz que nós utilizamos. Que às vezes em alguns momentos você não tem todas as ferramentas, você não consegue se localizar, não consegue orientar. A única coisa que você precisa é apenas dar um passo para o lado. Porque quando você dá um passo para o lado, você tem uma outra percepção. Ó, eu tô aqui, eu tenho essa percepção. Se eu tô aqui, eu tenho outra percepção. Se eu dou um passo para o outro lado, eu tenho outra percepção. Então, o que isso significa? Que se você dá um passo à frente, você abre um leque de possibilidades, um leque de decisões.
E aí, quando você vai dar o outro passo, você vê mais um leque de posições. E dá mais um passo, mais um leque de possibilidades. Então, presta atenção no seguinte. Todos os passos vão te dar novas oportunidades. Isso tem que explodir a sua cabeça. Se isso não explodir a sua cabeça, não sei o que vai explodir a sua cabeça. Faz um favor pra mim, se fizer sentido pra você, dá aquele like aqui já nesse vídeo e pega o botãozinho de compartilhar, compartilha com 3 famílias, a gente vai começar a criar um grande movimento. Hoje é o último dia dessa série de 12 e amanhã a gente vai entrar em mais uma série do 459 Raiz. Algumas coisas que aconteciam lá em 2020, quando a gente estava colocando pressão no sol. E aí eu quero trazer para você algo. Quem topa aí fazer um 459 raiz aí, falar eu. E aí depois do movimento a gente vai compartilhar algumas coisas. Enfim, você vai crescer muito nesse 459. Você quer aprender sobre digital, você vai aprender sobre digital. Quer aprender sobre comportamento humano, vai aprender sobre comportamento. Quer aprender sobre negociação, você vai aprender sobre negociação. Quer aprender sobre persuasão, você vai aprender sobre persuasão. Oratória, você vai aprender sobre oratória. Vai ser 459 para te deixar pronto para explodir em 2024 ainda. Às vezes você acha que 2024 já passou, passou nada. A gente vai remir o tempo em 30 dias. Coloca aí, 459 raiz. Então é o seguinte, às vezes o que você precisa é apenas um passo para o lado. E nesse um passo para o lado, vão abrir leques de possibilidades. E quando você começa a abrir leques de possibilidades, você começa a fazer o quê? Trazer novas trilhas neurais. Pegando várias trilhas neurais, você começa a ir para o novo tempo. Tempo esse de novas possibilidades. E por que alguém não faz isso, Thiago? Por causa de uma síndrome do impostor. Então você tem o Self 1 e o Self 2. Eles falam o seguinte, ei, é melhor você não avançar porque você não tem todas as ferramentas. Lembra que o cérebro ele sempre vai querer fazer o quê? A parte racional. É claro que ele vai querer saber um mapa certinho do passo a passo. Só que aí, alguns de vocês estão querendo fazer o quê? Participar de um jogo, mas participar na arquibancada. Quantos aqui estão alguns anos olhando o jogo pela arquibancada e nunca desceram para participar? Qual que é o convite para você a partir de hoje? Não mais estar assistindo o jogo pela arquibancada, mas sim fazer parte do time e entrar em campo. Quanto mais possibilidades você tiver, através de mais habilidades, maior o desafio. Tá bom, Thiago, como que eu venço a síndrome do impostor? Entendendo verdadeiramente quem você é. Você só consegue viver a plenitude e desfrutar, que é o que a gente vai falar, se você entender essa base. E essa base está onde, Thiago? Eu só consigo vencer essa síndrome do impostor sabendo exatamente quem eu sou. Por exemplo, eu viajo, amanhã a gente faz o 459, é meu último 459 direto do Brasil nesse momento, e aí eu pego a viagem para Portugal, morar lá. Aí chego lá, vou ficar indo e voltando pro Brasil para entregar alguns eventos e tudo mais, e aí o cérebro fala o seguinte, será que você tem tudo que é preciso para esse novo momento? Será que existem todas as possibilidades? Será que deixou tudo pronto do jeito que tinha que ser? Será que isso? Será que aquilo? Ele começa a trazer vários serás. Mas eu já sei como que é. Eu já venci a síndrome do impostor. Eu entendo que é o seguinte, que eu sou imagem e semelhança. Não impostor. Mas eu sei que eu sou imagem e semelhança. Impostor é aquele que não entende verdadeiramente qual é a sua identidade. E ali, o que acontece? As pessoas saíram de viver a sua verdadeira identidade por causa do pecado. A galera perguntou, a gente vai montar a plataforma lá em Lisboa. A plataforma internacional vai ser em Lisboa. Logo eu passo o endereço, tudo que vai acontecer lá para vocês. Passo tudo para vocês certinho. A gente vai estar lá. Alguém perguntou, por que você está indo embora para Portugal? Na verdade, não estou indo embora, estou indo expandir a mensagem. Isso é Portugal, depois Espanha, França, Inglaterra, Itália, a gente vai começar.
né? Está nos Estados Unidos, ampliando a América do Norte. O Brasil a gente continua ampliando. E a gente vai estar lá. Alguém falou, vem pro Japão. Japão também, a gente vai estar lá no Japão. Isso aí. Então é o seguinte, como que eu venço a síndrome do impostor? Abre lá a tua Bíblia. Lá no Gênesis, onde começa tudo, início de tudo. Tá lá o seguinte. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá vendo que no plural? Aqui tá falando sobre a tríade, né? Então disse Deus, façamos são os três, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele fala sobre imagem, ele está falando sobre fora, e quando ele fala sobre semelhança, ele está falando dentro. Presta atenção. Ele está falando sobre imagem e está falando sobre semelhança. Ele carrega a minha imagem e a nossa semelhança. O que é a semelhança de Deus? Está falando exatamente sobre o Pai, sobre a autoridade e identidade. Eu não sei se você sabe, mas todo pai gera no filho duas coisas. Quais são as duas coisas que o pai gera no filho? Anota isso daí. Identidade e segurança. Maria da Espanha, não, dia 21, vai ter um churrasco de negócio em Portugal. Dia 21 já vai ter o nosso primeiro evento oficial lá na plataforma. Quando você olha para essa semelhança, tá? Qual é a semelhança do Pai? Pai gera identidade e segurança. O Espírito Santo gera o quê? Direção, conforto e acolhimento. E o Filho? O Filho traz o caminho para o Pai. O que o Filho traz? O Filho traz tudo aquilo que o Pai carrega. O que Jesus nos passa? Amizade, companheirismo, gratidão. Tem um livro chamado Sozo, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Ele chama sobre... É uma escada até o Pai. Como assim uma escada até o Pai? Então existe o caminho do Espírito Santo, que ele te dá clareza, entendimento de quem é Jesus. Jesus é a porta do caminho para chegar ao Pai. E ele fala sobre relacionamento, porque algumas pessoas não conseguem ter relacionamento com a Trindade. Algumas pessoas têm dificuldade de ter relacionamento com Deus Pai. Por quê? Porque tiveram um problema com o seu pai natural. Alguns não conseguem ter intimidade ou têm maior intimidade e afinidade com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo representado aqui na Terra? A figura da mãe. Aquela que acolhe, que dá carinho, que traz conselho. E alguns não conseguem se relacionar com Jesus, por quê? Porque Jesus ele traz a figura daquele irmão, dos amigos, do companheirismo, de estar vivendo todos os dias junto, curtindo verdadeiramente ali todos juntos. Então algumas pessoas não conseguem ter esse relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, exatamente pelas figuras que tiveram relacionamento. Então o que eu quero te falar é o seguinte, existe um caminho, e aí aqui nesse texto começa a fazer o seguinte, mostramos, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, carregar essas três coisas que eu te falei, identidade, acolhimento e companheirismo. A nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ele está falando para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Você dominar sobre o leão, sobre a águia, sobre o tubarão, que são as figuras. Tem até no treinamento a gente fala sobre isso. No método IP a gente fala muito sobre isso, sobre essas figuras, dominar nessas três figuras. Para você que quer participar do método IP, 10 e 11 de abril vai rolar o método IP no Brasil e 20 e 21 vai rolar o método IP em Portugal, na Europa. Primeiro método IP na Europa. Vai rolar dia 20 e 21. 20 e 21 de abril, né? 20 e 21 de abril. Então fala exatamente sobre dominar, não está falando sobre dominar outras pessoas, está falando sobre dominar algumas coisas. Criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus foi lá e falou o seguinte: trago novamente a vocês uma nova ordenança. Não é para dominar sobre as outras pessoas, é para dominar sobre os animais marinhos, os animais terrestres e todos os animais que sobrevoam. 29. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, este foi o sexto dia. Ei, presta atenção. No último dia da criação, antes do desfrute, Deus foi lá e criou alguém que é imagem e semelhança. Ei, presta atenção, você que vivia tendo síndrome do impostor. Vivia, porque você, a partir de agora, você vai começar a mudar o seu conceito. Presta atenção, você que vivia tendo a síndrome do impostor, se você ler essa palavra e não entender isso, você não sabe quem é você. Se você vivia sobre síndrome do impostor, você precisa ler novamente esse texto e interiorizar isso. Entender que ele criou você um pouco maior que os anjos e o maior da criação. Ele colocou em nenhum outro animal, em nenhum outro ser, em nada da criação a sua imagem e a semelhança. Ele colocou apenas em você. Presta atenção. Deus ele vai lá, te cria e te coloca a imagem e a semelhança. Depois disso ele fala o seguinte: vai lá e domine, governe e multiplique. São os 3 fatores dessa ordenança. Então é o seguinte, presta atenção. Se ele desse somente essa ordem, você já seria a maior da criação. Mas ele falou o seguinte: você é minha imagem e semelhança. Presta atenção, se você não entender isso, nessa manhã, eu não sei o que você vai entender na sua vida. Que eu estou em êxtase aqui, meu coração está explodindo. Não tem como você continuar sendo vitimista e sofrer de síndrome do impostor entendendo isso que eu estou te falando. Ele falou o seguinte: ei, vem cá, presta atenção. Você é minha imagem e a minha semelhança. Eu te dou todos os animais da terra, do mar, dos céus, todos que rastejam. Todas as frutas e plantas eu te dou de presente para você viver dela. Eu te entrego tudo. Por isso vá, domine, governe e multiplique. É só isso. Ele falou o seguinte: ei, vai lá. Antes do desfrute, da contemplação, que o último dia, quando fala que Deus descansou, não é que ele pegou uma rede e descansou. Descanso significa sobre desfrute, sobre contemplação. E isso é uma característica para você. Contemplar, desfrutar, porque alguns de vocês não têm contemplado e desfrutado, mas só consegue contemplar e desfrutar aquele que entende verdadeiramente qual é a sua identidade e não vive mais na síndrome do impostor. Porque aquele que se acha impostor e não é merecedor do desfrute e da plenitude, ele faz o quê? Ele fica vivendo todos os dias culpado, falando: eu preciso trabalhar, se sente culpado e não vive no seu propósito. Quando você vive no descanso, no desfrute, você não se cansa. Quem que está descansando, quem vive no desfrute? Aquele que está no propósito. Porque se você não vive no propósito, presta atenção, você vive cansado. E descansar onde, Tiago? Descansar naquele que já te chamou, te dando ordenança. Falou o seguinte: ei, você é imagem e semelhança. Então domine, governe e multiplique. Não, faz o seguinte: pega a sua mão direita assim, ó, e olha para sua mão. Olha para sua mão. Olha para ela aqui. Comece a olhar para ela e todas as vezes que você se sentir inferiorizado, que você sentir que tem um problema na autoimagem, não se sentir merecedor, qualquer um dos bloqueios, mas principalmente se sentir um impostor, você vai olhar para sua mão e você vai começar a olhar o seguinte: que você é imagem, você é semelhança, você recebeu uma ordenança de dominar, governar e multiplicar.
Faz esse drive, pega esses 5 dedinhos aí dessa mão preciosa e instala esse drive falando o seguinte: isso aqui é minha identidade. Isso aqui é minha identidade. Imagem e semelhança nascida para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Esse aqui é minha identidade. Quando você começa a entender a sua identidade, presta atenção, você começa a viver no propósito. E quando você vive no propósito, você consegue descansar. Porque o desfrute é no Senhor. O descanso é no Senhor. Você precisa desfrutar todos os dias. Não é esperar o sábado e o domingo para desfrutar. O desfrute é todos os dias, porque é viver no processo todos os dias. Viver no propósito todos os dias. O desfrute não está no que você tem. Presta atenção no que eu vou falar. O desfrute não está naquilo que você tem, mas está na sua mentalidade. O segredo nunca vai estar sobre adquirir coisas, sobre vender coisas, sobre transferir algum direito ou bem, mas sim sobre desfrute com ou sem as coisas. Não é sobre eu fazer ir num parque de diversão vou desfrutar. Não é sobre eu comprar um carro eu vou desfrutar. O desfrute está exatamente na sua mente. Não é sobre coisas, mas é sobre quem. Quem você é. Toda vez que você desfrutar nele, ele vai fazer as coisas por você. Presta atenção. Então você que está aqui nesse 459, nosso último encontro dessa série de 12, e a gente partir para um 459 raiz, onde não vai ser para todas as pessoas, porque vai ser um pouco mais de porrada, um pouco mais forte, te convido a nem participar, porque a gente vai ter que rasgar o verbo lá. Em alguns momentos, para trabalhar certos bloqueios de identidade, de merecimento, de capacidade, alguns bloqueios de autoimagem, alguns bloqueios de criatividade, de vitimismo, a gente vai ter que trabalhar isso. Então, o que é a grande sacada que você precisa começar a entender agora? O desfrute não está vinculado às coisas, mas sim vinculado àquilo que você pensa. Aquilo que você pensa é o que vai tornar. Salomão já falou o seguinte: da forma que eu penso, eu me torno. E quais são os pensamentos que eu tenho? Os pensamentos do alto, porque é do alto que vem o meu socorro. Nossa! Se você começar a entender isso, que é do alto que vem o teu socorro, você começa a mudar grandes coisas. Alguém falou: mas guardar o sábado é uma ordenança. Ele não está pedindo, ele está mandando. Ei, presta atenção, ele nunca mandou isso. Ele descansou, ele contemplou sobre isso. E tá tudo certo se você acredita nisso. E se para você esse envelope faz sentido, tá tudo certo. Só entenda o seguinte, que nunca é sobre aquilo, sobre as doutrinas que o ser humano colocou. Em nenhum momento ele falou o seguinte: ei, só vai lá, meu filho, desfruta. Eu te dou todos os dias para você desfrutar e contemplar. Não te dou apenas sábado, domingo, sexta, feriado para você desfrutar. Eu estou falando o seguinte: ei, vá lá e curta todos os dias. Vá lá, se conecte comigo todos os dias para você desfrutar, você contemplar. O desfrute não é sobre você colocar as mãos para trás e ficar ali sem fazer nada. O desfrute é você contemplar toda a criação. E aí o Senhor fez o quê? Foi lá e contemplou toda a criação. Não, escreve um putz aí se explodir a tua cabeça. Alguém perguntou: o banho natural ajuda na identidade? O banho natural ajuda a acordar essa carcaça preguiçosa que é o seu corpo. E além disso, ele ativa alguns neurotransmissores. Quando você passa por um pico alto de adrenalina, ele injeta algumas coisas em você. E aí você começa a viver diferente. Mas isso daí a gente vai falar no 459 Raiz. Fique em paz aí. Fique em paz. Então é o seguinte, você que está aqui no dia de hoje, explodindo o coração e a sua mente. Eu vou ler novamente o texto para você interiorizar isso que nós estamos falando. E você começar a entender o seguinte: contemplação nada tem a ver com descanso. Com descansar, de colocar os pés para cima, a mão para trás. Mas sim, contemplar toda essa criação. Presta atenção num download que acabou de sair. Você não contempla porque você não tem nada para... Você não descansa porque você não tem nada para contemplar.
Aquele que não faz nada não tem o que contemplar. Aquele que não faz nada não tem o que contemplar. Você não fez nada, você não criou nada, não dominou nada, não governou nada, não multiplicou nada. Vai contemplar o quê? Vai ficar vivendo sem contemplar, vai ficar vivendo fora do favor, fora do propósito. Todos os dias cansado, porque não contempla, não para contemplar. Por quê? Porque não para contemplar, porque não quer? Não, porque não tem o que contemplar. Olha para a família, não tem o que contemplar. Olha para os filhos, não tem o que contemplar. Olha para o trabalho, não tem o que contemplar. Olha para o transbordo e não tem o que contemplar. E se você não contempla, se você não desfruta desta plenitude e você fez algo, existe algo errado. Alguém chegando agora perguntando qual é a área da vida. É a sua vida que a gente está tratando. A gente não está tratando uma aula, uma área. A gente está cuidando da sua vida. Que você deveria estar cuidando e não está cuidando dela por algum motivo. E a gente está falando exatamente sobre desfrute e contemplação. Cara, presta atenção. Eu vou trazer de novo o texto e você vai começar a entender esse novo momento. Qual é esse novo momento que você vai viver? Tem um texto que fala o seguinte: fé sem obras, ela é morta. Mostre a sua fé que eu vou te mostrar quais são as minhas obras. Ei, todos os dias você chamou para ter identidade, imagem e semelhança. Nascido para dominar, governar e multiplicar. Não, pega a sua mãozinha aqui, ó. A sua mãozinha produtora, ela vai fazer exatamente isso. Então a mãozinha que contém identidade vai lá e vai começar a produzir. Conforme você vai produzindo, você vai conseguir virar para contemplar. Essa mãozinha que você vai olhar para a identidade vai ser a mesma mãozinha que você vai produzir. Vai ser a mesma mãozinha que você vai assinar e vai concordar com grandes projetos. É essa mãozinha que mostra a sua identidade, o seu propósito, nascido para governar, dominar e multiplicar. Essa mesma mãozinha que vai fazer o quê? Vai assinar grandes contratos. Se você buscar a raiz da palavra pecado, você vai entender o seguinte, que pecado é errar o alvo. Olha só isso que eu vou te falar agora, que poderoso isso. O original da palavra pecado é desviar do foco, é errar o alvo. O diabo nunca pensou ou desejou, depois que você está nesse novo momento, te levar para o seu velho eu. Presta atenção nisso aqui. Ele não falou que vai levar você para o velho eu. Ele simplesmente falou o seguinte: vamos desviar a rota? Porque se você desviar 0,5 graus do seu foco, você nunca mais chega num destino final. Se você desviar 0,5. O que acontece com alguns de vocês? Se você tirar apenas 0,5 olhar da sua direção, do seu foco, do seu destino, você nunca mais vai chegar lá. A ideia dele é falar que, ei, só desvia do alvo, só desvia do foco. Pecado é errar o alvo. Então, pecado não é somente aquilo que eu faço errado. Presta atenção, pecado não é somente aquilo que eu faço errado, mas também de deixar de fazer aquilo que é certo. O problema do mundo não está no barulho dos maus, mas no silêncio dos bons. Quer dizer, quando eu deixo de fazer aquilo que eu fui chamado, eu também estou errando o alvo. Se você entendesse que errar o alvo não é somente cometer algo. Algumas pessoas passam uma vida boazinhas falando, eu faço tudo certinho, eu não erro, eu não peco, eu fico vivendo só aquilo, e deixam de fazer aquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Presta atenção, o que precisa ser feito? Aquilo que Jesus ordenou, a grande comissão. Qual que é a grande comissão? Por isso vão, em meu nome, recebo toda a minha autorização para vocês levar a mensagem e formarem discípulos. Presta atenção que você que está aqui, e é o que a gente vai estimular e mais bater no 459 Raiz. O que a gente vai mais bater é a multiplicação de talentos.
Sobre você ir e fazer discípulos, multiplicar talento. Você que é empresário, você vai ensinar outros empresários. Você que é autônomo, você vai ensinar outros autônomos. Você que é palestrante, você vai ensinar outros palestrantes. Você que é mentor, você vai ensinar outros mentores. Você que é dentista, vai ensinar outros. Você que é pai, vai ensinar outros pais, mãe, outras mães, filho, outros filhos. Você vai começar a multiplicar e seguir aquela ordenança que falou o seguinte: ei, vão por todo o mundo e façam discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é um aprendiz. Tira essa religiosidade e entenda o seguinte, que discípulo é um aprendiz. E essa palavra discípulo foi utilizada a primeira vez lá no livro de Atos. Lá no livro de Atos foi utilizada pela primeira vez a palavra discípulo. Que era o quê? Aprendizes. E os 12 apóstolos foram lá e foram criar, fazer discípulos. É isso que a gente fala. Sobre ir para o novo momento. O que é fazer discípulo? Presta atenção, você que está aqui. Fazer discípulo é multiplicar o seu conhecimento. Quando você começa a entender sobre multiplicação daquilo que você faz, você começa a levar não somente a sua vida, mas outras vidas para um novo passo. Escreve o seguinte: boca fechada mata. Só escreve aí. A sua boca fechada tem matado várias pessoas. O seu não compartilhamento, a sua não multiplicação de talentos é o que realmente tem matado outras pessoas. E aí eu repito novamente, não é sobre o barulho dos maus, mas é sobre o silêncio dos bons. Todas as vezes que você fica calado e não entrega aquilo que você tem de melhor, você tem matado outras pessoas. Todas as vezes que você não tem compartilhado com outras pessoas, você não tem crescido. Crescido o quê? A mensagem que deve ser espalhada. Não, a gente vai ensinar algumas pessoas e auxiliar algumas pessoas. A gente vai passar um mês incrível. Um mês aonde você vai entrar, depois de 30 dias não vai se reconhecer. Impossível. Todos os dias aprender algo novo. Todos os dias aprender algo novo. Algo novo, algo novo, algo novo. Uma habilidade nova. Ter um conhecimento novo. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até você começar a entender e falar o seguinte: não, eu estou pronto. Estou pronto para essa nova fase. Se é o vitimismo, vai largar isso. Se é a procrastinação, vai largar isso. Se é o não merecimento, vai largar isso. Se é a autoimagem, vai largar isso. Se é a não criatividade, vai largar isso. E você vai começar a fazer o quê? Viver algo novo todos os dias. Como que eu vivo algo novo todos os dias? Abrindo a sua boca. Quando você começa a abrir a sua boca, você começa a viver algo novo todos os dias. E alguém me perguntando qual é o assunto de hoje. É a sua vida, presta atenção. É a sua vida, o dia de hoje que nós estamos exatamente falando. Uma vida que não compartilha, uma vida que não contempla, uma vida que não desfruta. Por quê? Porque não está fazendo nada. Não tem o que contemplar, não tem o que desfrutar, não tem as ações e as obras para gerir. Por quê? Porque não dominou, não governou e não multiplicou. Vamos colocar isso no passado? Não dominava, não governava e não multiplicava. Não multiplicava. Coloca aí, hoje, escreve hoje, DGM. Hoje eu sou um DGM, coloca aí DGM. É um dominador, um governador e um multiplicador. Coloca aí, hoje eu sou um DGM. Um dominador, um governador e um multiplicador. Quando você começar a olhar para isso, essa é a comissão que você aceita para o novo tempo. Eu vou ler o texto aqui novamente para você entender o que nós estamos falando. Quem chegou depois não está entendendo nada do que está acontecendo. Vamos lá. Gênesis 1, 26. Então vamos recapitular. Por que alguém não desfruta? Não desfruta porque não executou. Não executou porque viveu uma síndrome do impostor. Vivendo a síndrome do impostor porque não tem identidade. Então vamos voltar e vamos fazer uma engenharia reversa para você entender o pensamento. Você que chegou agora, só pega papel e caneta ou celular ou qualquer coisa e anota isso daí. Vamos entender o seguinte. O tema de hoje é sobre desfrute e contemplação. É a 12ª área que a gente trabalhou nesses dias. Desfrute e contemplação. Vamos lá. Por que alguém não desfruta? No texto diz o seguinte, que no último dia
Gênesis 2, vamos ler aqui, depois a gente faz uma engenharia reversa, a gente está vindo de trás para frente. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Quando você olhar a palavra descanso, quando busca no original, fala sobre desfrutar, sobre contemplar. E não é que Deus estava cansado, ele foi pegar uma rede e deitou para descansar. Deus olhou para a criação e viu que tudo aquilo era bom. E ele contemplou da sua própria criação, que é seu próprio eu. Ele contemplou. Deus ele não precisa de nada nem de ninguém, porque ele se retroalimenta. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele começa a olhar para aquilo ali e fala o seguinte: eu contemplei disso. Então, primeira coisa é sobre contemplação. Quando ele injeta a imagem e a semelhança em mim e você, ele fala o seguinte: você é minha imagem e semelhança. Dos mesmos princípios que eu carrego e eu criei, que Deus ele não vive os princípios, ele é os princípios. Ele olha para você e fala o seguinte: os mesmos princípios estão em você. Você é minha imagem e a minha semelhança. Então, no último dia, Deus contemplou. Ele olhou para a natureza e falou que aquilo era bom. Então, ele desfrutou. Desfrutou do quê? De algo que ele tinha criado. Vamos trazer para a nossa vida agora sobre contemplação, sobre desfrute? Alguém que não contempla, não desfruta, é porque não desfruta e não contempla, porque não tem o que contemplar. Ele olha para as ações e para as obras, não tem o que contemplar. Porque para você contemplar, você precisa antes ter criado algo, você ter feito algo, ter construído algo. Então vamos lá, por que alguém não contempla? Não contempla porque não tem resultados, não tem as obras, não executou, não fez o que precisava ser feito. E por que alguém não faz o que precisa ser feito? Não tem os resultados, não tem as obras, porque vive uma síndrome do impostor. E essa síndrome do impostor, ele leva alguém a ser vítima, não ter autoimagem, ser procrastinador, não ter criatividade. Esse impostor fala o seguinte: ei, você nem é tão bom o suficiente para criar algo e lá na frente contemplar. Eu nem estou falando disso, estou falando sobre criação. Quando eu falo sobre criação, eu estou falando exatamente sobre dominar, governar e multiplicar. Então alguém, se você olhar aqui, contemplação, eu estou mostrando aqui as figuras para você começar a entender isso. Contemplação, ações, impostor. O impostor não sabe que foi chamado para dominar, governar e multiplicar. Por que isso? Porque não sabe qual é a sua identidade. Imagem e semelhança. Eu vou trazer novamente o texto para ver se você começa a entender isso, e a partir de hoje você pode desfrutar e contemplar. E contemplação, presta atenção, e desfrute não são em coisas, mas é na sua maneira de pensar. O apóstolo Paulo durante muito tempo ficou pregando para a igreja de Roma falando o seguinte: ei, vocês precisam se entregar como sacrifício vivo. Eu vou abrir aqui, deixa eu abrir para você achar que eu estou contando história. Se você quiser abrir, abre aí também Romanos. Abre aí Romanos 12. Diz o seguinte, Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, eu vou te mostrar o que é exatamente viver no desfrute. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí você quer viver aquilo que é bom, perfeito e agradável? Você precisa mudar a sua forma de pensar. E aí o apóstolo Paulo todos os dias falava para a igreja de Roma falando o seguinte: ei, entregue seu corpo como sacrifício vivo e todos os dias mude a sua forma de pensar. Para aí sim você viver aquilo que é bom, perfeito e agradável.
Então alguém que quer viver a sua identidade precisa fazer o quê? Mudar a sua maneira de pensar. E quando ele começa a mudar a sua maneira de pensar, ele começa a viver algo novo todos os dias. Perfeito e agradável. Mas, Thiago, eu vou mudar a minha maneira de pensar como? Quando eu ativo a minha identidade. Qual é a minha identidade? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Pega aí. 1, 26. Abre aí. Gênesis 1, 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lembrando, está falando sobre... Não está no singular, está no plural, Deus. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele está fazendo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está colocando das 3 semelhanças em cada um. Alguém perguntou, Tiago, onde eu leio Romanos? Romanos está no Novo Testamento. Tem ali os Evangelhos, o livro de Atos e o livro de Romanos. Na Bíblia, né? Quem está chegando agora às vezes não tem o costume, o livro de Romanos ele está na Bíblia, no Novo Testamento. Tá? É só você dar um Google aí também, coloca aí Romanos 12 no Google que vai aparecer lá. É esse tipo de pergunta que eu adoro, entendeu? Mostra que alguém ainda não tem intimidade e vai começar a gerar uma intimidade e um relacionamento. Seguinte. Então, no plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aquilo que eu carrego. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ele não está falando para dominar sobre o próximo. Ele está falando para dominar sobre essas coisas. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Algumas pessoas acreditam ainda que a terra não foi feita para o homem. Presta atenção, ele acabou de falar, subjuguem a terra. A terra, isso que nós vivemos, ela foi feita para o homem como um presente. E como um presente foi te entregue para você desfrutar e contemplar desse presente. Qual que é o grande problema? Que algumas pessoas não desfrutam e não aproveitam todo esse presente. Ele falou o seguinte, está aqui, ó, subjuguem toda a terra. Domine sobre todo que lhe aparecer pela frente, não sobre as pessoas. Domine sobre tudo que lhe passar pela frente. Está aqui, é para você subjugar, é para você fazer fértil. E Deus os abençoe e diz, sejam férteis e multipliquem-se. Eu pergunto, por que você não tem sido fértil e multiplicado aquilo que você carrega? E perguntou, vai ter 6:22? Todos os dias, amigo. Vai ter, daqui a pouco tem o 6:22. Para quem não faz parte desse movimento, lá no Instagram, Thiago Rocha BR, 6:22, a gente tem as lives sabedoria, para você começar a entender como acrescentar alguma... Enfim, depois a gente fala sobre isso. Vamos continuar entendendo aqui. Ele falou, sejam férteis e multipliquem-se. Você foi chamado para multiplicar. Tiago, eu não tenho que multiplicar. Se você acredita que não tem o que multiplicar, na verdade você está vivendo algo que é chamado de síndrome do impostor. Faltando identidade. Qual é a sua identidade? DGM, domínio, governo e multiplicação. Se você não entender isso daí, você não consegue desfrutar e contemplar. Por quê? Porque não se cria nada. E aí vem cá, vamos continuar falando e lendo. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 6º dia. Como eu gostaria que você entendesse somente esta palavra. E aí você vai começar a desfrutar. Entenda que o desfrute não está naquilo que você tem,
mas está na sua mentalidade. Entender quem você é. O desfrute nunca estará em coisas, o desfrute sempre estará naquilo que você acredita que você é. Imagem e semelhança. Quando você atingir esse nível de maturidade, você consegue olhar para trás e contemplar todas as suas obras, que fazem parte de um projeto muito maior. Escreve aí, eu vou contemplar a partir de hoje. Quando você escrever que vai contemplar, eu entendo exatamente que você está falando que vai executar, vai ter obras e vai começar a abrir a tua boca. Conforme você vai abrindo a sua boca, mais pessoas serão abençoadas com isso. Escreve aí, vou contemplar. Respira fundo. Existem coisas que a sua alma anseia, mas que os seus olhos não viram ainda. O seu corpo ainda não viveu algo que a sua alma anseia. O seu corpo, imagina que ele é apenas um meio de locomoção, é um carro. A sua alma é quem pilota esse carro. E seu espírito é a estrada. A sua alma precisa dirigir esse corpo por uma estrada do espírito. O espírito vai te conduzindo, te mostrando qual é o caminho. E a sua alma vai pilotando qual é o grande problema. Que alguns carros estão tomando posse. Estão ficando igual como os Transformers. Estão tomando vida. Por quê? Porque não existe uma alma no governo. Nossa. Eu não sei se você entendeu o que eu te falei. O seu corpo, ele é um carro que deveria ser guiado pela sua alma, pela estrada do espírito. Só que alguns carros estão sendo como os Transformers e estão tomando vida e não estão querendo ser governados pela alma. Está na hora de assumir o controle. Controle da sua vida, controle das oportunidades. Mas vai chegar esse tempo. A gente vai começar a tocar o pau nesse tempo. A gente vai tecer a lenha nesse tempo. Você vai crescer, vai se desenvolver, vai aprender a ter domínio próprio. Quero te convidar aí para um novo tempo. Quem topa aí para um novo tempo, coloca aí. Eu sou o 459. Coloca aí, eu sou o 459. Escreve aí, eu sou o 459. E a gente vai criar um dos maiores movimentos de ativação de identidade que vai existir nesse país. Escreve aí, eu sou o 459. Você que está aí vai ativar verdadeiramente sua identidade e você vai ser um pilar na sociedade. Alguém de referência na sociedade. Você vai ser alguém de referência na sociedade. Eu acredito nisso. Respira fundo. Bora para um boot? Respira aí, vamos fazer um boot agora. Eu vou te convidar após boot, você convidar uma outra pessoa para esse movimento. Por quê? Porque você vai precisar andar de 2 em 2. Você vai parar de andar sozinho, você vai começar a andar de 2 em 2. Tá? Então respira fundo aí. Tira o dedinho do teclado. Vai lá. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pela oportunidade de mais um dia estarmos no centro da Tua vontade. Obrigada, pois mais um dia aprendemos que nós temos a Tua identidade e a Tua semelhança. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela ordenança de dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Ah, como me sinto amado todos os dias que eu recebo uma nova oportunidade. Como eu me sinto amado todos os dias quando o Senhor deposita
investimento na minha vida. Todos os dias o Senhor tem depositado investimento na sua vida. E a pergunta é, você tem dado retorno ao maior investidor que existe? Você tem feito esse investimento valer a pena? Começa a ver você agora dando lucro a esse investidor. Todos os dias o Senhor vai lá e deposita como investimento na sua vida 24 horas. Começa a ver você agora contemplando e desfrutando dessas 24 horas. Dormindo, trabalhando e curtindo a vida doidada. Todos os dias o Senhor vai lá e deposita na sua vida e fala, ó, tá aqui, vai lá tocar o terror na terra. Começa a ver você agora todos os dias recebendo do Senhor uma nova oportunidade. Começa a ver você todos os dias recebendo esse investimento, que é o dom da vida. Todos os dias Ele te deu uma nova oportunidade, não porque você merece, mas por quem Ele é. Assim como a salvação, não por aquilo que você merece, mas sim por quem Ele é. Então, olha para tudo que Ele criou e desfruta, coloca um lindo sorriso no rosto e fala o seguinte, eu vou tocar o terror na terra hoje. Eu vou aproveitar cada segundo de todo o investimento que Ele colocou na minha vida. Eu vou conectar, eu vou transbordar, eu vou usufruir, eu vou realmente tocar o terror na terra. Olha para você agora, fazendo o que precisa ser feito. Olha para você vivendo a vida de uma forma totalmente doida, curtindo cada momento da sua vida. Você venceu a procrastinação, o medo, a ansiedade. Você venceu tudo isso que te pedia no passado, no presente e no futuro, de não gerar novos resultados. Ele já te deu uma ordenança para ir e construir grandes coisas, dominar e multiplicar sobre grandes coisas. Ele já colocou em você uma imagem ou uma semelhança. E depois ele trouxe alguém, que é o seu próprio filho, falando o seguinte, eu te dou uma autoridade. Começa a ver agora Jesus te dando uma autorização, uma autoridade, para ir no nome dele e fazer discípulos. Coloca o sorriso no rosto, respira fundo, esfrega as tuas mãos e fala assim, já é. Já é. Chegou o momento de multiplicar aquilo que o Senhor já colocou na sua vida. Bora tocar o terror na terra. Te vejo amanhã, 4h59 da manhã. Se você quer estudar um pouco mais sobre o livro de Provérbios, que eu te aconselho muito. 6h22 da manhã, aqui do horário do Brasil, a gente vai estar aqui, ó, no Thiago Rocha BR. Lá a gente vai ler hoje o capítulo 19. Tem sido incrível a leitura de Provérbios todos os dias. Eu quero te convidar a estar lá e a gente fazer essa leitura desse movimento que cresce sobre prosperidade e sabedoria. Chegou a oportunidade de novo tempo. Bora aí. Escreve aí. Bora. DGM. O que é DGM, Thiago? Dominar, governar e multiplicar. Show? Tamo juntos até depois do fim. E antes do fim tem o 6h22 aqui, ó. Thiago Rocha BR. Te vejo lá no 6h22 e a gente vai tocar o terror na terra. Bora contemplar a partir de hoje. Tamo juntos. Grande abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Te vejo lá, hein? Bora, seu dominador, governante e multiplicador. Tamo juntos. Até depois do fim. Valeu.